não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! No começo do livro Lógica come scienza del concetto puro, lógica como ciência do conceito puro. Ele diz: pressuposto da atividade lógica são as representações ou intuições. Se o homem não representasse coisa alguma, não pensaria. Se não fosse espírito fantástico, não seria também espírito lógico. Então, isso aqui é absolutamente fundamental. Quer dizer, há uma certa organização do mundo imaginário, ampliação, fortalecimento e organização do mundo imaginário, que é o pressuposto de qualquer atividade filosófica produtiva. Vamos dizer, quando falta isso, os efeitos são simplesmente devastadores. Vocês não podem esquecer que qualquer elaboração lógica, qualquer exposição ou discussão lógica, ela é feita, vamos dizer, originariamente a partir de certas experiências humanas, experiências que não foram vivenciadas como experiências de pensamento, mas como experiências de realidade, que são, na verdade, constituídas de sensações, de intuições, de representações, etc, etc. É assim que o mundo nos chega. O mundo não nos chega, vamos dizer, como uma argumentação lógica. Somos nós que o transfiguramos numa exposição lógica, na medida em que nós passamos da linguagem dos fatos para a linguagem das possibilidades. Mais tarde eu explicarei isso com mais clareza, porque a lógica é apenas uma articulação das possibilidades, ela não tem nada a ver com os fatos. Quando nós passamos a experiência, o material da experiência, da linguagem, dos fatos, dos dados, para a ordem das possibilidades, damos um tratamento lógico a ela, o que acontece é que a geração seguinte, quer dizer, as pessoas que recebem a nossa mensagem, as pessoas que leem ou que ouvem o que nós estamos dizendo, elas não têm um acesso direto às nossas memórias, não têm acesso, vamos dizer, ao fundo de experiência do qual nós tiramos aquilo. E acontece que as ideias, se desvinculadas dessa experiência originária, elas não têm substância nenhuma. Elas são, vamos dizer, é mais ou menos como o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é um negócio que está impresso em papel, tá certo? E que idealmente corresponde a uma certa quantidade definida, tá certo? De bens, não é isso? Vamos dizer, bens indefinidos, mas uma quantidade definida. Tá certo? Se não houver os bens pelos quais você trocar o dinheiro não é nada, ele é apenas um papel pintado. Tá certo? Então é justamente nessa troca, né, na hora que você pega lá o seu raciocínio lógico e vai trocá-lo por fatos e não vê nada, aí é um problema. E esses fatos não são acessíveis pela própria linguagem lógica, eles só são acessíveis por linguagem de imaginação, tá certo? Que é a comunicação própria, o modo de comunicação próprio da experiência. Então, vamos dizer que idealmente o leitor de um livro de filosofia, ele deveria ser capaz de puxar debaixo daquela exposição lógica as experiências que deram origem àquilo. Não precisa ser experiências que historicamente o autor teve, mas um análogo. É só através deste análogo, só através desta investigação imaginativa que você vai entender o que o sujeito está falando. Senão, é como se, vamos dizer, garotos de uma outra sociedade, que não a brasileira, que ficassem trocando figurinhas de jogadores de futebol sem saber o que é futebol. Entendeu?
Os nossos meninos, eles trocam figurinhas de jogador de futebol porque eles têm ideia quais são os times, se esse jogador é melhor, se o outro... Então, aquilo significa... As figurinhas significam algo mais do que figurinhas. Significa todo, né, um mundo que não é um mundo impresso, não é um mundo de papel. Quer dizer, é um mundo de ações efetivas, né, praticadas ali no campo. Mas se você não sabe o que é futebol, mas sabe que aquelas figurinhas têm um certo valor de troca, ele pode prosseguir com o valor de troca sem saber, né, a que as figurinhas se referem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu li de filosofia escrito no Brasil, praticamente tudo, escrito por professores universitários, é assim. Não há substância de experiência por baixo daquilo. Há apenas um intercâmbio, vamos dizer, de símbolos convencionais. Ou seja, realmente a troca de ideias, no sentido mais literal do termo. Eu tenho uma ideia aqui, boto a ideia, você tem uma outra, troca, mas não há referência disso ao mundo da realidade. E quando exprimido para mostrar a substância de realidade do qual ele está falando, o indivíduo fica absolutamente impotente, tá certo? Porque não fez aquele esforço imaginativo para reconstituir a experiência. A reconstituição da experiência originária é 90% do trabalho de compreensão de um livro de filosofia. Quando você lê um romance, um poema, uma peça de teatro, você não tem uma dificuldade de reconstruir a experiência, porque essa obra é justamente a reconstituição de uma experiência onde é originária. Né? Paul Claudel definia uma peça de teatro como um sonho acordado dirigido. Quer dizer, você está ali revivendo o sonho. Então você não precisa fazer esforço nenhum para isso, porque já está mostrado ali, tá certo? Então, deste sonho que você revive ali, você pode tirar várias conclusões. Quer dizer, o significado intelectual, o alcance intelectual daquela experiência não está dado por si mesmo na peça ou no romance. Você vai precisar fazer um esforço para tirar. Ou seja, você vai transpor aquilo da linguagem do sonho, da imaginação, para a linguagem dos conceitos. E é exatamente o contrário que você vai fazer num livro de filosofia. Está compreendendo? Quer dizer, você pode assistir uma peça e ela tem um filme, e ela tem um impacto muito grande para você sem que você o compreenda intelectualmente. Isso é perfeitamente possível. Quer dizer, você leva aquele susto, aquele impacto, aquela emoção, mas você não é capaz de traduzir aquilo, vamos dizer, numa linguagem filosófica, ou seja, você não é capaz de dizer em linguagem de conceitos o que aconteceu. Quer dizer, na transposição, mas nesta tradução de uma linguagem a outra, aqui está todo o mecanismo da compreensão. Você trocar da linguagem poética para a linguagem filosófica e vice-versa, esse é todo o truque, tá certo? Nos dois casos, você tem de reconhecer a prioridade da experiência. Porque a experiência ela consiste dos dados, quer dizer, do material primário. As interpretações que você pode fazer podem sair erradas, mas os dados são os dados, não há o que discutir neles. Né? Quando, ao assistir um filme, uma peça, ou ler um romance, você não consegue extrair os conceitos filosóficos que ali estão embutidos, que às vezes são vários conceitos, inclusive contraditórios, né? Isso quer dizer, você não teve uma experiência intelectual clara, tá certo? Mas pelo menos a experiência primária você teve. Tá certo? É como a coisa que acontece na vida. Acontecem muitas coisas para você que você não entende. Tá certo? Por exemplo, você está andando na rua, chega um sujeito e te dá 3 porradas. Você não entende, você não sabe o que aconteceu. Você não tem explicação para aquilo, mas que você sentiu as porradas, sentiu. Não é isso? Agora, por exemplo, se você vê que o sujeito está bêbado, né? E que ele vem para cima de você e dá 3 porradas, bom, então essa experiência, de certo modo, ela é autoexplicativa. O sujeito bateu em mim porque está bêbado. Então, mas se vê uma pessoa que não está bêbado, um desconhecido, tá certo? E te enche de porrada, tá certo? Sem dúvida você sentiu a experiência, mas ela não tem, vamos dizer, um significado inteligível para você. Tá certo? Agora, quando você lê um livro de filosofia, você tem ali uma explicação que é inteligível. Só que falta uma coisa, você não sabe a que ela se refere no mundo da realidade.
Então ela é apenas uma articulação, vamos dizer, de juízos e conceitos possíveis, tá certo? Sem raiz no mundo dos fatos. E se é sem raiz no mundo dos fatos, você só pode dizer que aquilo é possível. Pode ser que seja assim, pode ser que não seja. Está entendendo? E quando você obtém uma certeza maior, é apenas uma certeza de ordem lógica. Ora, uma certeza de ordem lógica é, por assim dizer, uma certeza vazia. Nós sabemos, por exemplo, né, se x igual a y e y igual a b, então x igual a b. Mas o que é o raio do x? O que é o raio do b? Nós não sabemos. Nós sabemos que isso será verdade, pouco importante o que seja x, y ou b. Ou seja, nós temos a certeza de uma articulação lógica. Essa articulação lógica nos revela o quê? Não uma realidade, mas uma possibilidade. A lógica inteira é a articulação da possibilidade. É isso? Então, no máximo você fica sabendo que se acontece isso, então acontece aquilo também. Porém, aconteceu isso? Nós não sabemos. Então, se torna um conhecimento que pode ser exato, mas ele é vazio, ele não tem substância. Ele não se refere a nada. É possível você fazer uma carreira filosófica inteira assim. Se você jamais tem um contato com a realidade. Tem filosofias inteiras que não tem coisa nenhuma a ver com a realidade. Absolutamente nada. Tá certo? Então, isso quer dizer que se não existe na formação filosófica do indivíduo uma certa preparação da memória, da imaginação, da fantasia e da expressão verbal correspondente, você não vai ser capaz de sondar o mundo de experiência que está por baixo das investigações filosóficas e você não saberá o que elas significam realmente. Você só sabe o que elas significam convencionalmente. Ora, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma apostila minha que eu não sei se está na internet ou se não foi posta ainda, que é a segunda parte da investigação sobre René Descartes. Tem lá René Descartes e a Psicologia da Dúvida. E depois tem uma segunda, que eu até esqueci o título, que é a continuação dessa, que nunca foi escrita, que é apenas uma transcrição de aula. Tá certo? E nessa transcrição de aula, eu vou examinando a estrutura interna das meditações metafísicas de René Descartes e vou me perguntando o que ele está querendo realmente fazer ali, do que se trata efetivamente. Quer dizer, qual é o problema que ele está discutindo. Então eu pego cada ideia que o sujeito está colocando lá e procuro o seu equivalente na experiência. Quer dizer, eu procuro preencher aquilo com conteúdo imaginativo. Tá certo? Só pode ser um conteúdo imaginativo porque eu não tenho o conteúdo histórico. Quer dizer, não sei o que René Descartes efetivamente estava vivenciando. Nós temos uma dica ou outra. Essas dicas são preciosas, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas elas não bastam para preencher, né, a coisa inteira. Então nós sabemos apenas o que René Descartes está falando. Nós não sabemos o do que. Porque acontece muitas vezes que o autor, o filósofo, ele não quer que você saiba de que experiência ele está falando. Ele pega a experiência, transpõe numa ideia, transpõe num esquema lógico, ele quer que você olhe somente isto. Ou seja, no fundo, ele não quer que você entenda do que ele está falando. Quer dizer, nesse caso, a ideia começa a funcionar, vamos dizer, como uma força hipnótica, que ela tem que ser apreciada em si mesma, sem referência à realidade. Então, nesse caso, o autor está exigindo que você se transponha, vamos dizer, a um outro mundo de discurso, que não é o mundo do discurso da experiência humana, e que você, por assim dizer, raciocine e perceba tudo desde aquele patamar puramente inventado que ele colocou para você. Isso não é honesto. Nunca é honesto. Não. Então, no caso ali do Descartes, eu começo cada frase que ele coloca, eu me pergunto qual é a experiência correspondente. Ou seja, do que ele está falando na realidade. Que não precisa ser necessariamente a realidade do que se passou na mente dele, na vida dele, mas que experiência eu ou qualquer outra pessoa precisa ter para poder tirar esta ideia.
Né? Quando, por exemplo, ele tem a proposta da dúvida radical. Quer dizer, a dúvida radical é você ficar em dúvida sobre tudo, você colocar tudo entre parênteses até você ter a confirmação, alguma confirmação. E daí eu me perguntei se na experiência real alguém pode fazer isso. É claro que não pode. É absolutamente, a dúvida geral é logicamente impossível e psicologicamente inalcançável. Porque para você formular uma única dúvida, você tem que se basear em alguma certeza prévia. Se todas as coisas forem duvidosas, você não consegue formular a dúvida. Uma coisa só é duvidosa porque ela contrasta com outra que não o é. Não é isso? Ou seja, ele não teve a experiência da dúvida radical. Ele diz que teve, mas isso não é possível. Então você está tendo ali uma fórmula filosófica que, em vez de elaborar uma experiência, está encobrindo uma experiência e dando-lhe um nome diverso. Então, se a experiência que ele teve não foi a da dúvida radical, qual foi então? Se ele usa essa expressão, dúvida radical, tá certo? Mas eu sei que isso não existe na realidade, então ele não está usando a expressão dúvida radical como nome de uma coisa que existe, como nome de um fato, ou nome de um estado real, mas está usando como uma metáfora, como uma figura de linguagem. Então, a que essa figura de linguagem se refere? Está entendendo? Não é como, por exemplo, quando um filósofo fala de percepção sensível. Bom, nós sabemos que a percepção sensível todos nós temos, então nós sabemos a que ele se refere. Então nós podemos continuar raciocinando com base na hipótese de que ele está se referindo a uma experiência que nós também temos, uma experiência comum. Mas quando Descartes fala da dúvida radical, nós não temos a dúvida radical e sabemos que ela é impossível. Então não pode ser disso que ele está falando. Então, se o que ele chama de dúvida radical, não, ou dúvida integral, dúvida total, ou dúvida metódica, tá certo? Não existe. E se esse termo, então, é uma figura de linguagem, então quer dizer que ele se refere indiretamente a uma experiência. Uma experiência que não é uma dúvida radical, mas que se parece com isso de algum modo. Não é isso? Então, vamos chamar esta experiência de uma incerteza muito grande. Todos nós podemos ficar numa incerteza muito grande. Quando você está numa situação difícil, complicada, né, atemorizante, e você não sabe o que está acontecendo, a sua mente dispara milhões de perguntas. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? E você não encontra a resposta. Então isso aí é uma inquietação, uma dúvida muito grande. É um estado de angústia, né, associado a uma incerteza. Mas essa incerteza não poderia ser tão grande, não poderia ser tão intensa, se não houvesse ali algum risco envolvido. Quer dizer, se não fosse uma incerteza referente a um perigo. Então, René Descartes está se referindo, indiretamente, por meio de uma figura de linguagem, a alguma experiência temível. Que importa numa incerteza. Ele não querendo contar qual é essa experiência, tá certo? Ele a transpõe num conceito filosófico, está compreendendo? Que é usado não como conceito filosófico, mas como figura de linguagem. Estão percebendo o truque, como é que é? Ou seja, a transposição da experiência para o conceito não é uma transposição direta, franca e honesta. É uma transposição camuflada. Está compreendendo? Então, sondando biograficamente a vida de René Descartes, a gente descobre que mais ou menos por esta ocasião, um pouco antes, ele teve uma sequência de 3 sonhos atemorizantes, em que o demônio o enganava. Então eu digo, opa, a história que ele inventa do gênio mau não é uma hipótese, esta foi a experiência.
Então houve ali por assim dizer, um ataque demoníaco, ele sofre, né, durante a noite, naquele sonho. E esse sonho o coloca numa grande incerteza. Esta incerteza não pode ser uma dúvida integral, dúvida metódica. No sentido lógico da coisa. Tá certo? Então, bom, eu não vou poder repetir agora toda a explicação que eu dei ali, mais tarde eu vou colocar. Se isso não está no meu website, mais tarde eu vou colocar. Eu esqueci mesmo o nome da apostila. Consciência e Estranhamento, exatamente. Isso está no website? Está, tá certo? Está. Então vocês leiam lá. É meio complicado e está meio mal transcrito, mas dá para entender no fim. E eu só chego nos finalmente, realmente no finalmente. Eu faço toda uma reexposição do negócio do Descartes e a filosofia da dúvida, Descartes e a psicologia da dúvida, até chegar lá. O Descartes se sente desafiado pelo demônio. Tá certo? E ele quer encontrar um ponto de apoio contra o demônio no mundo, um ponto de apoio puramente discursivo e lógico. O que não é possível, porque o diabo é um lógico melhor do que ele. Tá entendendo? Então ele está colocando um problema teológico, tá certo? E querendo resolver por meios puramente lógico-analíticos. O que não é possível. E a prova que não é possível é que 2 vezes ele, no fim, encontra a saída apelando para Deus. Apelando para a fé em Deus. Que era exatamente o que ele não queria fazer no começo. Né? Então, nós vemos que todo o método Descartes, que é colocado, vamos dizer, que historicamente tem a fama de ser um dos métodos mais rigorosos e lógicos, etc., não é nada disso. É uma camuflagem de uma alucinação. Está compreendendo? E aí nós entendemos o René Descartes. Agora entendi o que se passou. Está compreendendo? Então, ele tem um problema real. Esse problema real, vamos dizer, é esse confronto com o demônio. É o demônio que o engana. Ele percebe, de algum modo, que o demônio é mais esperto que ele. Tá certo? Que o demônio coloca para a inteligência dele desafios que transcendem a capacidade dela. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer, ele quer enfrentar o demônio apenas com essa mesma inteligência que já se demonstrou incapaz de enfrentá-lo. Tá certo? Então existe um inimigo malicioso, tá certo? Mais inteligente que René Descartes, o qual ele não pode enfrentar apenas com seus recursos humanos. Tá certo? Tanto que ele vai ter que apelar à explicação de que, não, Deus é bom e Deus não faria isso comigo. Eu digo, bom, mas se era assim, então o problema não se coloca desde o começo. Tá certo? Se era assim, devia ter dito isso na primeira linha, teria acabado o livro já ali na primeira linha. Né? Então... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.